se aproximando da reta final, né, do nosso evento e do prêmio. E a ideia é a gente só passar por alguns tópicos para que a gente tire eventuais dúvidas, para que a gente possa entender como que esse processo vai se desenrolar aí nos próximos dias. E de antemão já agradecer todo o empenho e dedicação de vocês aí nessa primeira avaliação. E como a gente vai gravar, se vocês todos estiverem de acordo, alguns não vão poder acompanhar, e aí depois a gente compartilha a gravação, tá bom? Obrigada. Rayane, quer fazer algum comentário ou a gente já começa na apresentação? Me diz. Pode começar, é só agradecer mesmo. Vocês foram todos extremamente pontuais, impecáveis com as avaliações, e isso permitiu a gente cumprir os nossos cronogramas, então é realmente agradecer essa parceria e essa atenção de vocês. Muito bom. Fê, você consegue projetar para a gente, por favor? Sim, vou projetar. Então, tá bom. Então, vamos lá, gente. A gente só fez aqui um resumo para vocês acompanharem onde estamos, as etapas que já foram cumpridas e o que nós temos aqui agora no nosso radar. Vamos lá. Bom, essa primeira tela, só para vocês saberem, nós estamos com vários eventos acontecendo, então, nesse período, como a gente já havia comentado com vocês, teremos o lançamento do nosso anuário, teremos os CIDs, teremos a nossa convenção e o prêmio para encerrar com chave de ouro todo esse processo. Aqui estão os nossos parceiros que vão estar conosco em diferentes atividades ao longo desse período. Pode passar, por favor, Fê. Relembrando, então, neste ano completamos os 10 anos do prêmio. Essa será uma edição simbólica com a ajuda de todos vocês. A gente, então, redesenhou o formato e a gente adotou, então, o tema da resiliência, como vocês já acompanharam, e a gente, então, realiza a 9ª edição agora nos próximos dias. Pode passar, por favor. Fê. Eu não vou me deter aqui, mas vocês já receberam todo esse material, onde a gente tinha lá qual era o perfil das iniciativas que a gente estava buscando, o que nós iríamos mirar. Pode passar, Fê, por favor. Vocês vão receber a cópia dessa apresentação, mas a gente colocou aqui só para a gente refrescar a nossa memória de tudo que foi construído. Um resumo para vocês saberem: tivemos, então, 3.173 acessos ao formulário de inscrição, 686 inscrições iniciadas e 104 cases inscritos com inscrições concluídas. Foi um prazo muito apertado, como vocês sabem. A gente tinha aí cerca de 15 dias para todo esse processo. Estávamos bastante apreensivos se conseguiríamos ter os resultados esperados e fomos surpreendidos aí com um volume bastante grande de inscritos, sobretudo na reta final, né? Como é costume dos brasileiros. 98% dos cases do Brasil, mas a gente também teve algumas inscrições de alguns outros países, e aqui dentro do Brasil, isso representou a participação, a capilaridade de 22 estados com Distrito Federal, e sendo São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná os 3 com maior volume, respectivamente, os 3 com maior volume de inscrições. Só para vocês terem uma noção do nosso histórico, né? Eu corrigi essa informação porque na primeira apresentação que eu mandei para vocês não estavam computados os dados da última edição. Nós tivemos ao longo de todo esse período 799 inscritos, 85 premiados nas 8 edições que já passaram. Pode seguir, Fê, por favor. Eita. Bom, aqui nós temos só um cronograma para contar para vocês o que a gente já passou até aqui. Então, finalizamos as inscrições no dia 15 de março, finalizamos a primeira fase, então, da análise e encaminhamento para vocês dos cases que foram selecionados no dia 18 de março, para que vocês fizessem essa avaliação online. A devolutiva foi no dia 30 por parte de vocês, até dia 30, muitos responderam rapidamente. No dia 1º, nós anunciamos os finalistas,
A Rayane pode contar um pouquinho sobre esse processo que nós fizemos da finalização. Como, eu não sei se todos vocês acompanharam, mas nós tivemos alguns empates técnicos e precisamos aí adotar alguns critérios para a gente chegar nessa indicação. No mesmo dia, nós preparamos as cartas que foram enviadas com agradecimento para todos os participantes e uma carta com as orientações para todos os finalistas. Aí, você quer fazer algum comentário aqui? Está no próximo slide. Tá bom, então vamos adiante. Então, como a Mônica falou, essa primeira fase foram feitas pelas voluntárias, e a gente fez aquele processo de avaliação por pares, em que cada case foi analisado 2 vezes, ou seja, por 2 voluntárias diferentes. E a primeira etapa consistiu, então, na verificação dos critérios de elegibilidade. E aí, aqui, nesse momento, a gente teve alguns cases super interessantes que ficaram de fora, ou porque eles não tiveram alguma coisa do contexto pandemia, seja por um incremento e simplesmente uma continuidade. Então, isso já tirou aí ele já fica desclassificado, ele não é elegível. Também tivemos alguns cases que não foram selecionados, não foram adiante por não impactarem diretamente o turismo. Tiveram muitos cases propostos por empresas, mas que não tinham impacto no turismo, na atividade turística em si, e sim na comunidade, na vida daquelas pessoas, mas não no turismo. Então, a gente teve essa avaliação, então, dos critérios de elegibilidade, depois a pontuação para os critérios de seleção, que foram os mesmos dos jurados. Foi feita, então, aí, nesse momento, as notas, a média das notas das 2 avaliações, das voluntárias, em que elas, assim como vocês, tiveram a indicação ou não para ser finalista. Então, todos aqueles cases, as notas, as médias, elas foram, então, classificadas das maiores para as menores, e no caso das maiores, aquelas que tiveram o duplo parecer para indicação para ir para a final, foram os 28 cases selecionados, né? Na verdade, eram 27 mais o caso da ambiental, mas, no final das contas, né, chegaram a vocês 28 cases. E aí, pode passar também, por favor, Fernanda? O processo de vocês, jurados, foi muito parecido. A gente acabou enviando para cada jurado 5 cases, mais o da ambiental, e vocês juntos também avaliaram todos os cases pelo menos 2 vezes. Essa avaliação, então, vocês fizeram a pontuação nos critérios, e vocês também indicaram ou não o case para ser finalista. Então, se tinha um case que recebeu 2 nãos, não foi indicado por 2 jurados, ele automaticamente caiu aí, independente da nota. A gente fez, no caso dos jurados, a soma das notas das avaliações, então o máximo ficou em nota 10, e a gente classificou os cases da maior nota para a menor nota, e aqueles primeiros que tinham a indicação de 2 jurados para serem finalistas, com a maior nota, foram os que chegaram. Nós chegamos num ponto, em termos de nota, ali quando chegou em 6,5, que nós tínhamos 4 cases indicados com aquela pontuação. Então, foi aí onde o parecer final, se ele era finalista ou não, foi um critério de seleção, senão a gente teria que ter 12 cases como finalistas, tá? Então, nós selecionamos 10 cases, que são os finalistas, que já foram anunciados, eles já receberam uma comunicação de que são finalistas, e também a gente já soltou a release na imprensa, para a mídia, e vamos começar essa semana uma divulgação mais incisiva sobre cada um desses cases, com algum resumo, com imagens, que eles têm o prazo para nos enviar também até hoje. Mais algum ponto, Mônica? Não, tranquilo. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida... Qualquer questão a gente vai falando aí pontualmente. Senão, acho que a gente pode ir adiante. Quer seguir? Pode ser. Temos aí a listagem dos 10 finalistas, e essa é uma listagem super interessante, porque ela é por ordem de que eles foram inscritos, tá? Não é por ordem de nota, não é por ordem de alfabética, é pelo número de inscrição deles que a gente classificou. Então, a gente tem aí um mix interessante, temos
uma prefeitura, temos o SEBRAE, temos associações e temos empresas, temos a Itaipu como multinacional, então temos agências, temos empresas de eventos, temos um mix interessante de finalistas para esse momento. A primeira Cita Slow do Brasil, que é do município de São Paulo, a Amastur Turismo da Favela, no Rio de Janeiro, a BWT, que é uma operadora, o Capacita Foz, que é da Itaipu, o Conexão Baré, do Brasiliano, uma agência de viagens também do Rio de Janeiro, a Connection Experience, do Rossi Zanzanello, em Gramado, o Festival Gastronômico de Tubarão, que é de Santa Catarina, com uma associação empresarial, a Joinville, Cidade da Experiência, também de Santa Catarina, uma proposta do SEBRAE, a Matula Mineira, da Flanar Turismo, e a Viva Lá, que é uma agência de viagens. Pode passar, Fernando, por favor? E agora nós temos os próximos passos. Quer continuar, Mônica? Sim, então, no dia 8, nós começaremos a nossa manhã, das 9 às 12, com esse processo justamente de seleção, que a Rayane também vai explicar um pouquinho mais da metodologia daqui a pouco para vocês. Vai ser um evento híbrido. Nós temos 11 jurados que participaram dessa primeira fase, 12 no total. A gente não sabe ainda se o Oliver vai conseguir estar conosco ou não nessa manhã. E nós faremos um evento híbrido. 4 jurados estarão conosco na Serra, e nós agradecemos aí pela parceria, pelo apoio e disponibilidade de vocês em nos acompanharem. E os demais jurados vão estar participando online. Nós teremos, então, encerrado esse processo às 12 da manhã, tem um almoço. Logo depois do almoço, a gente abre o período da tarde com o lançamento do nosso anuário, e no mesmo espaço, na sequência, nós faremos os CIDs, que também, a transmissão ficou escrita errado, desculpa aí, gente. Tanto o lançamento do anuário quanto os CIDs, além de ter uma plateia para até 100 pessoas, vai ser transmitido, então, pelo nosso canal do YouTube. O CIDs vai das 16 até as 18, depois a gente segue aí com uma outra programação. No dia 10, a gente encerra essa jornada com esses vários eventos, com o jantar e a cerimônia de premiação, que também vai ser um evento híbrido, e a gente também quer convidá-los para que, mesmo aqueles que não possam estar lá presencialmente, possam nos acompanhar online e na tela que a gente vai ter ali, para que vocês possam estar presentes com a gente de alguma forma conectados. Nós temos, além, então, dos selecionados, que serão 5 cases, nós teremos a homenagem do Zé Fernandes, e nós teremos também aquela conversa tradicional que a gente faz com a imprensa. Normalmente, a gente fazia isso antes do evento, mas a programação do dia 10, ela vai ser para que os participantes possam conhecer a região. Nós estamos na Serra Catarinense, nós temos 18 municípios envolvidos nesse processo, e o que eles mais querem é mostrar as atratividades, as experiências que eles oferecem para os convidados. Então, nesse dia 10, nós temos 4 roteiros que os participantes vão poder escolher, e tudo é muito distante, tem passeios que você leva 1 hora, 1h30, 2 horas para chegar. Então, nós optamos por começar a cerimônia um pouco mais tarde, e para não atrasar ainda mais, então a gente faz a cerimônia, e assim que finalizar, a gente tem um bate-papo com a imprensa que estiver presente, e os jurados, obviamente, são todos sempre nossos convidados. E aí isso vai ser uma ação só presencial. Então, essa é a programação. Pode passar, Fê? Por favor. E aí, aqui, você quer comentar, Rai? Podemos. A gente, nesse evento híbrido, tem o desafio, né, de selecionar 5 vencedores, e se for necessário, podem ter ainda até 3 menções honrosas, né? E temos ainda que selecionar um case para ser aquele vídeo que é feito em parceria com o Ministério do Turismo. Pois é, só um pouquinho. Gente, aqui só tem uma observação. A gente está no meio de uma transição no Ministério, como vocês estão acompanhando. A Rafaela está aqui com a gente, e a gente está esperando uma validação 100% final desse item, a respeito dessa disponibilidade para que esse vídeo seja produzido.
Em tese, a gente continua como a gente sempre fez, mas a gente está aguardando essas definições aí em relação ao Ministério. Eu não sei se Rafa quiser falar alguma coisa, fique à vontade, mas se não, a gente espera, então, até o dia 7, já ter essa definição para vocês saberem exatamente qual vai ser o nosso objetivo do trabalho lá no dia 8, então. E com relação às 3 menções honrosas, habitualmente vocês já sabem que a gente abre esse precedente porque, eventualmente, a gente pode ter algum case que tenha se destacado muito e que não chegou a ser vencedor, então o corpo de jurados tem essa prerrogativa de, eventualmente, indicar, não é obrigatório, nem 1, nem 2, nem 3, mas vocês têm a liberdade de poder fazer essa avaliação e, a critério de vocês, identificar quem merece receber essa menção. Acho que era isso sobre essa tela de observações. Pode seguir, Rai, por favor. E os critérios, é só para destacar que os critérios são os mesmos critérios que as voluntárias já avaliaram, os mesmos critérios que vocês já conheceram e já avaliaram, e que agora a gente avalia e debate num grande grupo, né? Debate entre todos, e em alguns foi interessante, porque em algumas avaliações de vocês, eu recebi o comentário: estou disposta a discutir essa nota, né? Posso repensar e avaliar, e é exatamente isso que esse momento em conjunto pressupõe, que haja realmente um debate, uma avaliação em conjunto desses critérios, para se chegar, então, no que viria a ser o consenso dessa avaliação. Pode passar? Como é que vai funcionar essa nossa agenda de trabalho, então, no evento híbrido? Nós temos 3 horas, de 9 ao meio-dia. A gente vai fazer nos primeiros 15 minutos um pouco desse repasse metodológico, de quem não pôde acompanhar aqui conosco, e de quais são esses critérios de seleção, para estarmos todos na mesma página. Depois a gente divide, então, os jurados em 2 grupos. Vamos ter um grupo que vai estar discutindo presencial lá na Serra Catarinense, e um grupo que vai discutir, então, online, e vai fazer, então, a avaliação dos cases. Os 2 grupos vão avaliar os 10 cases, tá? Depois, então, a gente se junta, todos na sala híbrida, né, que vai dar a projeção com todos os participantes e os presenciais. Vamos, então, eu vou já ter compilado os resultados, vamos fazer, então, ver os vídeos, que à medida que for chamando cada case, a gente assiste o vídeo, avalia realmente se os critérios foram aqueles, se as notas foram aquelas, e selecionamos em conjunto, então, os 5 cases vencedores. Nesse caso, sinalizamos ou não qual seria o case para o vídeo com o Ministério, não sem esquecer da homenagem do Zé Fernandes e da menção honrosa. E aí, como o tempo não é muito longo para a gente discutir e vocês conhecerem a fundo todos os cases, eu vou enviar, a gente finalizando essa reunião já hoje, a informação de todos os cases finalistas, dos 10 cases finalistas para vocês, assim vocês tenham tempo hábil para fazer uma leitura, passar o olho, conhecer um pouco do que esses cases responderam e até eventualmente se acharem que faz sentido e é preciso alguma informação complementar, a gente pede para eles, nesse momento, alguma informação complementar para além do vídeo, tá? Mas eu já envio isso para vocês hoje. E então, pode passar, por favor, Fernanda? A gente, então, tem um formato híbrido numa primeira parte, que nós estamos todos juntos, aqueles primeiros 15 minutinhos, e aí, na divisão em grupos, a proposta é que cada um dos jurados tenha 1 minuto para fazer ponderações e comentários a respeito daquele case, e 3 minutos para avaliação dos critérios. Eu vou acompanhar o grupo que vai estar discutindo isso online, e vou fazendo o registro das avaliações. Aproveito para perguntar de quem vai estar presencialmente, se algum de vocês se candidata a fazer esse registro num ficheiro do Drive. Se nenhum dos jurados achar que pode ser muito disperso e acabar passando adiante, a gente tem aí o representante da Abrastoa, que pode acompanhar o grupo e vai incluindo, então, as avaliações nesse documento no Drive, e eu vou fazendo essa compilação dos resultados à medida que os 2 grupos forem avançando. Funciona quase como na escola, a gente termina 15 minutinhos mais cedo, dá tempo de fazer uma pausa, a gente não terminou mais cedo, a gente emenda uma coisa na outra e já retorna, então, para a avaliação final todos juntos. Cani, a sua mãozinha, você está disponível? Eu queria fazer uma pergunta antes. Claro. Essa avaliação online, ela vai ser assíncrona, por isso que há essa divisão com os presentes?
Não, ela vai ser online. Ela vai ser síncrona. Nós vamos estar todos numa sala debatendo, tal como vocês vão estar na sala física. Só que a gente acredita que, nesse momento de debate e discussão, se estivéssemos todos numa mesma sala, poderia ser mais difícil e com conversas muito paralelas em quem está no físico, conversar sobre os cases, e quem está no online. Então, a gente divide em 2 grupos, a avaliação é a mesma, mas para quem está presencialmente ter a oportunidade de debater com mais liberdade cada case, e quem está no online a gente acaba sendo um pouco mais rígido, com minuto a minuto, minuto de fala, e continuar, mas a metodologia é a mesma. Esclareci ou não? Não, sim, eu estava só ponderando o que vocês pensaram que a possibilidade de fazer os dois juntos atrapalharia, é isso? Os presentes fisicamente e os jurados online. Eventualmente, no presencialmente, acabaria por começar uma conversa paralela, ou então uma discussão que quem está online não conseguiria acompanhar com a mesma qualidade. E aí, por isso, essa divisão. Você acredita que isso comprometeria? Era melhor ficar todo mundo junto e a gente tentar uma disciplina? Não sei o que os demais pensam. Essa seria a sua sugestão, Cani, de fazer uma discussão com todos juntos? Eu estou com a Rayane. Eu acho melhor separar, porque eu sou tipo presencial e no vídeo a interação é diferente. São 12 pessoas no total, Vitor. 4 presenciais e 8 online. Só um detalhe, pode ser, a gente não tem certeza que o Oliver consiga entrar, ele está numa maratona de atividades, ele vai tentar, mas a gente não tem essa confirmação. Então, se ele não entrar, temos esses 11 jurados que já fizeram a primeira etapa. Gente, mais alguma sugestão? O Vitor colocou ali no chat que 12 pessoas, no caso 11, né, discutindo um mix de híbrido e online e presencial, né, online e presencial, pode demorar ainda mais tempo. Então, também é outra das razões. Se a gente divide, há um tempo maior para debate, para ponderações, que sejam em 2 grupos, né, do que um. Eu concordo com o Cani que o melhor era estarem todos em conjunto, para todo mundo ouvir os argumentos de todo mundo, né? Mas, normalmente, essas reuniões vocês faziam que tinha uma duração de 6 horas, e agora nós temos o desafio de fazer em 3. Então, com o desafio do online com o presencial. Então, essa foi a proposta, mas a gente está disposto a equalizar e encontrar o melhor caminho. Os demais querem fazer alguma consideração, gente? Eu acho, desculpa, só fazer um comentário sobre isso, não é mais tanto a questão de ser híbrido para mim, porque eu acho que dá para fazer híbrido e não ser demorado, desde que a gente conte um pouquinho com a tecnologia, se não cair o tempo todo, né? Mas eu acho que a questão maior aí é o fato de serem 12 pessoas, cada pessoa falando 1 minuto, mais 3 minutos, etc. Então, aí eu acho que faz sentido dividir em grupos menores, mais pela quantidade de pessoas de uma vez só, discutindo cada coisa, mas, enfim, acho que também, se acharem, é possível também a gente adequar isso, acho que dá para todo mundo ser mais rápido, talvez, na conversa. Oi, pessoal. Não, ia só falar para ajudar contribuir nessa reflexão, que eu não sei se seria possível, mas se os 4 que estão presencial entrassem para o online também, né, e tivesse essa dinâmica, enfim, também seria possível, né? Então, juntar todos num só. Eu particularmente, eu gosto de estar com todos, porque a gente acaba aprendendo também, essa troca realmente é muito rica, né? Mas eu entendo as questões também, né? Então... Obrigada, Joana. E a gente chegou a pensar nisso. Mas eu acho que a troca presencial ela é tão rica que aí, já que tem 4, a gente impedir a troca presencial, eu achei ruim. Por isso, a sugestão, né? Porque o online a gente já se acostumou com ele é quase
presencial, mas ele não é o presencial. Essa troca presencial, esse debate presencial, ele acaba sendo muito rico. E aí, por isso também, essa divisão de não é 5-5, mas é presencial e online. Ronald, fica à vontade. Sí, gracias. Estoy viendo justamente la fecha del 8 de abril. Me disculpo que no me había percatado antes que era ese el día que íbamos a reunirnos, pero estoy con la agenda a full. Voy a tratar de sacar las actividades que tengo para poder estar conectado, pero en caso de que no pudiera, ¿habría alguna posibilidad de que yo evalúe los 10 casos antes y envíe, no sé, la recomendación de los 5 top que pueda usarse como insumo en la discusión, ya sea en persona o en la discusión en línea? O sea, poder hacer yo la valoración antes y no sé si... Assíncrona, como o Cani perguntou, né? Não tínhamos previsto. Sí, y no sé si tal vez para agilizar la discusión el viernes, si es posible que todos hagamos ese ejercicio, porque ya iríamos con una preselección de los 5, no sé. Entiendo la riqueza de la discusión en grupo, siempre ha sido maravilloso y aprendemos más cuando estamos discutiendo juntos que si lo hacemos por separado, ¿no? Porque tenemos diferentes perspectivas. Pero estoy viendo que, qué pena, y me disculpo de nuevo, que para mí va a ser complicado estar todo ese tiempo. Estamos con 3 horas de diferencia con Costa Rica y eso me complica un poco la agenda ese día. Mis disculpas, pero sí me comprometo a revisar los 10 casos previamente y enviar una recomendación, si es posible. Na minha avaliação, eu não posso interferir muito nesse processo, porque esse processo sempre foi muito dos próprios jurados, mas eu vejo que a contribuição é bem-vinda, Ronald. Se você não tiver essa disponibilidade, eu acho que você trazer os seus insumos e a sua visão, e se você puder também trazer com as justificativas, eu acho que isso agrega. Quando o caso for ser discutido, a gente já tem essa sua visão também para trazer e ajudar com esses insumos a discussão. Então, eu vejo com bons olhos, mas Rayane está liderando esse processo. Ray, eu acho que é você avaliar se existe alguma questão. Eu acho uma boa ideia. A ideia era exatamente essa. Eu hoje faço o envio para vocês dos 10 finalistas com o pedido para que vocês olhem, para que vocês leiam e conheçam um pouco dos cases, até para já trazer um pouco pronta essa ponderação e contribuições, e dúvidas, e forças, e desafios, porque cada um tem 1 minuto de fala, não dá tempo da gente apresentar o case, vocês conhecerem, prepararem uma contribuição. A gente, infelizmente, não tem tempo para esse debate nessa profundidade. Realmente é preciso que vocês já conheçam o case antes. Então, eu entendo que, concordo com a Mônica, é bem-vinda essas colocações, esse ponto de vista, já que não pode estar na reunião conosco, né? Eu acredito que sim, mas também eu sou a mais nova no processo, vocês já são jurados e já trabalham em conjunto há mais tempo, e eu estou disposta também a ouvi-los e entender como que a gente pode fazer isso funcionar da melhor forma possível. Ninguém? Acho que não. Bom, gente, vamos lá. Nós tivemos algumas sugestões aqui, então, talvez fosse importante a gente só tomar uma decisão do melhor caminho a ser tomado. A gente sempre construiu isso juntos, é importante ouvir todos vocês. Acho que a gente teve uma colocação para que a gente juntasse quem está no presencial, e só para que todos vocês saibam, quem está indo no presencial Cani, o Garrido, a Rafaela e o Favila. Esses estarão lá presencialmente, são 4, e os demais no online. Uma das sugestões da Jéssica, todo mundo entrar no online para que a gente possa fazer esse debate todo mundo junto, um caminho. Manter em separado foi a sugestão
da Rayane, entendo que a gente tem aí a visão da Ariane e a visão do Vitor favoráveis a esse modelo. Cani, entendo que a sua sugestão foi para fazer todos juntos, e aí eu não sei se todo mundo entrando no online ou esse híbrido, mas enfim, acho que o Garrido está aqui, o Ronald talvez não se sinta tão confortável para falar, já que talvez não possa estar presente. Rafaela está aqui também, então, gente, vamos só definir todos juntos. Oi, Mônica, Estão me ouvindo? Sim. Sim. Eu acho assim, a gente sempre pensou num processo de análise que tinha várias etapas e a gente está seguindo mais ou menos a mesma lógica, né? O desafio agora é que a gente está ainda num momento meio híbrido, então nem todo mundo vai estar presente e a gente está adaptando a nossa metodologia de discussão. Eu acho que não tem nenhum problema, eu acho até que é melhor, eu concordo com a ideia de quem tiver presencial ter um debate separado, porque a velocidade é diferente de análise, de conversa. Eu acho que para quem está virtual vai ter um ritmo e quem está presencial tem outro ritmo. Então, eu até concordo com a proposta da Rayane, faz sentido para mim ter essa separação. Também na minha cabeça não faz muito sentido a gente ir até lá e aí entrar lá cada um no seu computador e ficar virtualmente debatendo, porque então, poxa, então não vou mais, vou ficar aqui e tal. Mas eu acho que a gente vai ter um momento, eu acho que vai juntar todo mundo. Aí, nesse momento de juntar todo mundo, a gente vai fazer esse alinhamento final. Eu também acho que é boa a sugestão, já que o Ronald não vai poder estar presente o tempo todo, ele poder mandar a visão dele desses 10, porque ele olhou alguns, ele provavelmente não olhou os 10 que foram para a final, então é importante ele olhar de novo, principalmente aqueles que ele não viu, para ele mandar a opinião dele. Mas eu acho também que é bom todo mundo ter acesso aos 10 para a gente ganhar tempo, mas eu não estava na expectativa que eu tivesse que dar nota nos 10 agora antes de debater no grupo. Dar uma olhada nos 10, tudo bem, em particular naqueles que eu não analisei, né? Tem alguns que eu analisei que foram para a final, outros não. Então, na minha visão, seria manter os dois grupos separados no primeiro momento, que é presencial e virtual, para chegar à seleção dos 5, ter um espaço para que todo mundo entre junto, e aí quem estiver lá na presencial, a gente vai entrar numa conexão só com o pessoal que está de longe, para a gente poder, então, bater o martelo, e então a gente vai ter esses dois momentos. E antes do evento, fazer uma análise assim, por cima dos casos, para conhecer em particular aqueles que a gente não conhece, com exceção do Ronald, já que ele não vai poder estar, eu acho que ele pode mandar as notas dele e os comentários dos 10, se ele tiver tempo, em particular daqueles que ele não analisou, né? Porque imagino que aqueles que ele já analisou, ele já mandou a nota e o comentário, a gente reconhecer, né? Considerar as notas do Ronald e os comentários dele na hora que estiver fazendo a análise. Se for até mais fácil, a gente pode ir lá no presencial, a gente assume essa função, porque acho que a gente vai ser um pouco mais rápido na conversa do que quem está no virtual, porque no virtual, além de ter 8 pessoas, no presencial a gente está com outra velocidade, com 4 pessoas, a discussão deve ser um pouco mais fluida. A gente pode olhar os resultados do Ronald, né, no presencial para considerar também, para poder levar, então, depois para essa plenária, vou chamar assim, com todos juntos, e a gente, então, bater o martelo. É o que minha sugestão, tá? Para a gente poder focar aqui na metodologia. Ótimo, obrigada, Alexandre. Eu não concluí, mas era exatamente isso. A terceira parte, então, é o momento em que a gente junta todo mundo, que a gente vai fazer a revisão daqueles 5, né? Começa do maior para o menor. A gente assiste todo mundo o vídeo, resumo em conjunto, até para tirar as últimas dúvidas, assim, as últimas conclusões. A nota era essa, o vídeo está aqui, estamos todos de acordo, temos aqui algum elemento para discutir sobre ele, e aí vamos para o próximo. Então, a gente tem ainda depois, no final, 1 hora para todos em conjunto, presencial e online, estarem aí todos juntos para finalizarem e validarem. A nota é essa mesmo, os finalistas são esse mesmo, e eventualmente esse daqui é quem vai ficar com o vídeo no Ministério, por algumas razões, mas tem esse momento em que nós nos juntamos todos para finalizar e validar as notas. Agradeço a sua sugestão, é realmente interessante que quem está presencial já fique com as anotações do Ronald, e também a ideia era essa, vocês conhecerem um pouco dos cases,
para não chegar totalmente no escuro, mas também não era para avaliar um a um individualmente, dar nota, afinal de contas, o momento de troca é para isso. As notas podem mudar completamente no momento de troca e no momento que você ouve, vocês debatem. E a nota ela vai ser do grupo, não vai ser a nota de cada um. É o grupo inteiro. Vamos dar nota 3? Vamos dar nota 4? Né, para cada um desses cases. Então, não é para cada um já vir com uma nota, mas um entendimento, pelo menos geral, do que é aquele case para enriquecer esse debate e a gente aproveitar melhor esse tempo em conjunto. Seja dividido em grupos, seja todo mundo junto mesmo. Perfeito. Olha, a Rafaela respondeu que também está de acordo, o João também, a Jéssica também, então eu acho que a gente avança nesse formato, certo? A gente teve 6 pessoas avaliando e aí acho que a gente também vai aprendendo com esse processo, vai fazendo essa construção aí da melhor forma. Acho que precisa ver se algum dos jurados presenciais consegue fazer esse lançamento, certo, Rayane? Sim, se algum dos jurados que vai estar presencial poderia, então, preencher, né, aquela mesma tabela que vocês preencheram, colocando a nota, como eu disse, do grupo, não é individual de cada jurado, mas o grupo, então, avalia aquele ponto como nota 2, 3, 1,5, 4,5, enfim, o grupo inteiro vai anotando, e aí eu vou juntando todas as informações em simultâneo, né, enquanto eu estou ouvindo o outro grupo está debatendo, eu já vou juntando, para assim que a gente terminar esse momento em grupos, a gente já ter os resultados para ir todos para essa discussão final. Eu voto no Favila, ele poderia fazer isso, até porque ele não está aqui para dizer não. Eu tenho medo dessas votações, Alexandre. Eu estou brincando, se puder eu faço, tá bom? Não tem problema, se ninguém quiser fazer, puder eu faço. Estou à disposição também. Olha, obrigada, Rafaela. Tá ótimo. E é isso. Deixa eu só aproveitar e comentar com vocês. Então, acho que a gente tem aqui 2 candidatos, Garrido e Rafaela, que podem se revezar, fiquem à vontade. Ladies first, imagina, ela já... Mas aí, pessoal, desculpa, Mônica, só para saber se a gente vai ter esse equipamento lá, se eu levo o meu, como que vocês preferem? Boa pergunta. Mas vai ter que ter um equipamento lá, porque a gente vai ter que entrar em algum momento todos juntos. Então, é uma logística que a gente está ajustando, né? Mas, a princípio, vai ter lá também algum suporte, pelo menos um. Sim, com certeza. Com certeza, e a gente está vendo, se vocês, normalmente, vários jurados acabavam levando seus próprios computadores, onde tinham suas anotações. Queria só entender se... eu levo também. E Cani vão levar, porque a gente também vai levar o nosso, mas aí a gente só entende o que é mais confortável também para todos. Não, sem problema, a gente dá um jeito lá. Maravilha. E, gente, queria fazer um comentário a respeito de materiais complementares. Como todos vocês vão olhar o material previamente, os jurados, os finalistas vão enviar um vídeo, mas vocês têm a liberdade de pedirem outras informações que vocês julguem necessárias, certo, Rai? E aí Sim. As voluntárias estão fazendo essa interface junto com os finalistas para que vocês, né, possam estar aí com todos os subsídios aí necessários para avaliação, ok? Correto. E eu mando isso para vocês. Elas já fizeram um levantamento das principais informações, fotos, sites. Eu vou mandar todo esse arcabouço que nós temos para vocês. Às vezes é melhor, ao invés de ler a ficha de inscrição deles, talvez visitar o site. Enfim, né, cada um tem a sua forma de conhecer cada um dos cases, e aí eu vou juntar isso e envio para vocês tudo consolidado. Eu acho que podemos ir adiante nesse slide. Por favor, Fernanda, já não falta muito, prometo. Acho que pulou um, não. Não, acho que era isso. Esse mesmo? Tá. Bom, gente, então, sobre os finalistas, como nós comentamos, eles foram informados no dia 1º de abril e todos eles foram convidados a participar do evento, né, como tradicionalmente a gente faz.
Nós também não disponibilizamos transporte aéreo até lá, mas eles vão ter a parte terrestre, como já era de praxe, porque a gente sempre prima por ter esse incentivo para ter essa vibração, né, presencial. De qualquer forma, nós vamos gerar um link para participação online, para quem não puder estar lá, e o convite para que vocês também estejam como jurados fazendo parte aí desse grupo. Todos vão receber a certificação, todos os finalistas recebem a certificação, e os vencedores vão passar a integrar aquela rede que nós discutimos, que vai ser formada pelos vencedores de todas as edições do prêmio, e a nossa expectativa, não temos uma data ainda, porque a gente espera finalizar essa etapa para a gente começar a estruturar, então, essa rede, e a nossa ideia é lançarmos aí até início do segundo semestre. A Ariane levantou a mão? Sim, é só um comentário, porque nos meus cases tinha 2 que eu achei interessante, não como tipo vencedor, mas como entregar a rede de Brastoa, né? Que são nitidamente eram projetos que poderiam se beneficiar e ficar mais conhecidos. Mas eles nem são finalistas. Então, como a gente divulga alguns desses projetos que são tipo promissores, ainda não estão no nível, né, de premiar eles, mas para quem opera esse destino, pode ser interessante que eles existam. Uhum. Quando nós discutimos sobre a rede, nós tínhamos 2 caminhos, né? Criar uma rede só com os vencedores ou com todos os participantes. Isso vai ser um projeto novo e a gente optou por iniciar com os vencedores, até a gente entender essa dinâmica e garantir que ela vá funcionar. Porque o problema é, eventualmente, a gente ter um grupo muito grande e a gente não conseguir fazer uma entrega que seja satisfatória. Então, eu acho que a gente pode ir discutindo, logo depois que a gente finalizar essa etapa da premiação, a gente pode ir discutindo, e até com a ajuda de vocês, identificando oportunidades que a gente possa vislumbrar. O nosso intuito e a gente até colocou aqui, promover essa indicação dos vencedores para as operadoras, mas não de todos os que concorreram. Mas, gente, eu acho que vai ser um trabalho aí a várias mãos, né? A gente começa também, como a gente comentou com vocês, com uma vertente para falar de sustentabilidade nesse âmbito da academia, e a gente entende que essas 2 coisas vão se fundir aí ao longo do tempo. Então, acho que a gente pode apresentar para vocês, num momento mais oportuno, logo ali adiante, o que a gente imaginou e, obviamente, todas as considerações de vocês para a gente dar mais consistência para esse projeto vão ser super bem-vindas, ok? Tá? Bom, então, além de integrar a rede, os vencedores também vão ser indicados como fornecedores prioritários para as operadoras, vão ter a divulgação dos cases no anuário, nas publicações e redes da Brastoa e dos parceiros. Queria contar para vocês que a gente, como eu disse, vai lançar o nosso anuário logo no início da tarde do dia 8. Normalmente, a gente elege os vencedores no final do ano, quando a gente lança o anuário, eles passam a integrar. As coisas estão bem diferentes hoje, todo o material é online, o nosso anuário é online. Então, qual foi a nossa sugestão? A gente lança o anuário no dia 8, a gente vai falar dessa atividade, do prêmio, do que está acontecendo, e a gente vai deixar uma página em branco para ser escrita após, então, a cerimônia de premiação, e a gente vai incorporar uma página depois, justamente com esses cases. Então, vai ser uma forma da gente não esperar até o próximo anuário para a gente dar visibilidade para esses vencedores, e a gente já conseguir fazer esse trabalho potencializando aí essas iniciativas. Eles vão ter a oportunidade de participar do CIDS online, né, que é esse formato conectado com a academia que eu comentei com vocês, vão receber o certificado, o troféu e o selo, e o selo a gente estava aguardando uma definição, mas foi confirmado que a gente vai poder oferecer para eles aquele badge digital. Não sei se vocês conhecem, mas é aquela certificação, aquela medalha que é online, que eles podem colocar nas suas redes sociais, eventualmente. Enfim, isso
é um diferencial. A gente não tinha divulgado isso antes porque a gente estava vendo a viabilidade, isso tem um custo à parte, e a gente estava vendo a viabilidade disso, mas está confirmado. E a questão do vídeo, que havendo a confirmação por parte do Ministério dessa produção, além de eleger os 5 vencedores, vocês precisam selecionar um deles que vai receber essa premiação do vídeo, que vai ser feito aí nos próximos meses, ok? A gente não colocou aqui também a divulgação no site Iniciativas Sustentáveis. A gente está aqui numa conversa paralela com o Ministério para que a gente reavalie a continuidade daquele site como ele está hoje. A nossa avaliação é que ele precisa passar por modificações, mas nesse momento a gente vai redirecionar esses cases para o website da Abrastoa, e o Ministério está discutindo com outro parceiro também colocar esses cases nesse outro website. A gente informa isso para vocês assim que a gente tiver essa definição também. Dúvidas? Não? Então, podemos seguir adiante, Rai? Sim. Aqui estão todos vocês. A gente, então, conta com esse grupo de jurados. Os que estão sublinhados participam dos CIDs, e os que estão destacados em verde são os que estarão lá presencialmente. Contamos com o apoio da Rayane, da Sprint Dados, e contamos com o apoio de 4 voluntários. Vocês se lembram que a Mariana Aldrigue disponibilizou esse apoio para a gente pela USP, e nós tivemos 4 inscritas. Nós tivemos 4, aí uma declinou no meio do processo, e aí a gente acabou ficando com 3, que estão até agora conosco, certo? E fizeram todo esse trabalho de uma forma brilhante, inclusive, certo, Rai? E é isso, esse é o nosso time. Ariane, você levantou a mão? Sim, só para dizer que eu estou aqui representando o Global Ecotourism Network. Eu vou mandar via mensagem, só para corrigir, aproveitar. Perfeito. Tá? Perfeito. Só isso. Obrigada, Ariane. Podemos seguir? Bom, essa é a última tela, eu acho. E aí, na verdade, isso dá gancho para a gente, para a próxima reunião que a gente vai ter, que aí é justamente com os jurados que vão participar dos CIDs. Este evento, como eu disse, também vai ser híbrido, vai ser transmitido pelo canal do YouTube. E a gente está discutindo, inclusive, também a divulgação pelos canais do Ministério. A gente está nesse processo de alinhamento. Este evento ele começa às 16 horas, e ele tem uma primeira parte mais formal, onde a gente vai ter tanto a apresentação do presidente da Abrastoa quanto dos anfitriões da região da Serra. A gente vai lançar o vídeo do Gastronomia Periférica. Eu não sei se todos se lembram bem, no nosso último prêmio de 2019, o projeto da Gastronomia Periférica foi um dos vencedores e foi indicado por vocês para receber o vídeo. Com a pandemia, esse vídeo não pôde ser produzido, ele foi finalizado agora, e a gente quer aproveitar esse momento de abertura das atividades para a gente dar uma visibilidade, porque os vencedores do último prêmio acabaram sendo prejudicados com tudo isso que aconteceu e não tiveram a visibilidade devida. Então, a Abrastoa assumiu um comprometimento de divulgar todos, em conjunto com os vencedores deste ano, e o Gastronomia Periférica vai ter o lançamento, então, lá, e aí a gente vai discutir, então, a melhor forma da gente jogar luz, porque é um projeto que, além de ter sido vencedor, teve a resiliência aí dentro do seu DNA para que eles chegassem até agora, já reformulados, e aí com um case muito, muito consistente e emocionante. A gente tem aí a apresentação da Amures. A Amures é a associação responsável por toda a articulação para nos receber na Serra Catarinense, e eles criaram, junto com o Ministério do Turismo, o selo Serra Sustentável, e eles querem incentivar os empreendedores locais a fazerem parte desse processo. Então, eles vão fazer uma apresentação e vão ter um ponto de atendimento lá
para receber os empresários, esclarecer e sensibilizá-los para que eles possam fazer parte dessa iniciativa. A gente tem o case da Iberostar logo em seguida. A Iberostar era o nosso patrocinador desde lá de 2019, e aí era para ele ter estado conosco no ano de 2020, não esteve, então ele vem agora, e ele já vai contar os resultados das iniciativas, inclusive, que eles adotaram, inclusive para a não utilização de plástico de uso único lá dentro da estrutura da rede Iberostar. Além disso, assim que acabar, a gente começa, então, o nosso papo interativo entre os jurados, e aí a gente vai discutir daqui a pouco com os participantes como é que vai ser essa dinâmica para a gente contar um pouquinho para vocês e ouvir considerações. Mas a gente queria que todo mundo soubesse, e óbvio, vocês são todos muito bem-vindos para estarem conosco nessa ação, e todas as considerações, por favor, fiquem à vontade. Dúvidas? Não? Tranquilos? Eu acho que essa era a nossa última tela, certo? Fê? Sim. Gente, eu esqueci de dar uma informação. A Abraçoa, apesar da gente não participar do processo de seleção, a Abraçoa vai estar lá no evento presencial como ouvinte. A gente não vota, a gente não participa das discussões, mas a gente vai estar lá como ouvinte e dando apoio para vocês aí naquilo que for necessário, ok? Beleza? Ariane? Eu não vou participar da sessão do CID, então eu estou me despedindo, mas alguma coisa, provavelmente eu vou ter um bom candidato para o CID o ano que vem, só que não posso divulgar ainda, mas se a coisa sair como eu estou colaborando nesse projeto, vai ser super legal. Muito obrigada. Considerações, pessoal? Somos todos ouvidos. Se ve lindísima la agenda, Mónica, del CITS. También me duele no poder estar este año, pero yo sé que en futuros años lo vamos a lograr también. Un gusto verles a todos y a todas otra vez. Y de nuevo, disculpas por no estar el 8 todo el tiempo, pero envío mis evaluaciones lo más detallada posible para que las tomen en cuenta. Entonces, un abrazo grande. Obrigada, Abraço, Rony. bom trabalho. Obrigada. Obrigada, gente. Se ninguém tiver considerações, agradeço a atenção, a presença. Nos vemos em breve aí nessa reta final, né? Ok? Obrigado, gente. Valeu. Obrigada, Obrigado, gente. pessoal. Bom trabalho, parabéns. Obrigada. É isso aí. Vamos lá. Entramos, na verdade, o link é o mesmo, né, Fernanda? Para a reunião do É o jurado? mesmo. É o mesmo? É. Isso, é o mesmo. Eu esqueci de perguntar é só se você queria permanecer. que eu fique. Pode ficar, Rene, fique à vontade. Se você tiver que sair, fique à vontade. Se você quiser, continua com a gente. Mônica, eu vou precisar sair também nessa parte, mas depois eu vejo, então, a gravação aí do CITES, que Tá me bom. interessa. Tá bom. Jéssica, eu mando para você a apresentação e aí a gente pode se falar então um pouquinho, tá bom? Tá bom, desculpa, beijo, gente, bom ver. Eu vou pedir licença, eu vou precisar sair bem no meio para correr para a fisioterapia, então eu já me despeço aqui para não atrapalhar. Desejo uma boa reunião e qualquer coisa vocês me chamam, tá bom? Um beijo, tchau, gente, até a próxima. Você pode fazer a projeção para a gente, então? Posso, sim. Só um minuto. Obrigada. Bom, então aqui a gente tem o Vitor, o Cani, o Alexandre. Vamos lá. Gente, esse alinhamento ele vai ser bem breve e a gente queria muito validar. Nós mandamos para vocês um e-mail com algumas sugestões, conversamos aí no paralelo com um e com o outro para que a gente pudesse chegar nesse formato. E aí a gente quer mostrar para vocês e ouvir considerações aí para a gente ir adequando, ok? Pode passar, Fê, por favor. Bom, aqui são os nossos parceiros, do CITES especificamente, né? Então, nós estamos com toda a região da Serra. Vitor, obrigada pelo apoio. Rafaela, obrigada pelo apoio. E mais o patrocínio da Iberostar como nosso parceiro nessa iniciativa. Pode passar, Fê, por favor?
Então, aqui a gente tem essa confirmação dos 4 jurados presencialmente e dos 2 jurados que vão participar online. Como é que vai ser do ponto de vista operacional isso? A gente vai estar lá, a gente tem um palco onde todos os presentes vão estar, a gente vai ter uma mediação, que provavelmente eu farei com vocês, e a gente vai ter 2 telões. A gente tem um backdrop no fundo e tem 2 telões. E um dos telões a gente vai ter os participantes que vão estar na sala do Zoom, e no outro telão nós vamos ter a apresentação de vocês, caso alguém queira fazer alguma apresentação, ok? E aí, como eu disse, a gente vai ter lá o pessoal fazendo a captação e a transmissão disso via redes sociais do YouTube da Abrastoa. Nesse primeiro momento está confirmado, e a gente aí aguardando algumas definições sobre se o Ministério vai compartilhar. Nós temos um outro parceiro que é da Unibis Cultural aqui em São Paulo, que pode ser que transmita também. Então, enfim, a gente está agora ajustando e calibrando essas parcerias. Pode passar, por favor. Aqui a gente queria, então, contar um pouquinho para vocês o que nós imaginamos e até ouvi-los. E aí, pensamos, então, temos a abertura, e é importante a gente resgatar, porque todas as nossas atividades, desde o prêmio até o anuário, a nossa convenção, a gente vai tratar isso com a temática da resiliência de uma forma transversal. E a gente optou por trazer o case da gastronomia justamente porque a narrativa deles tem muito essa pegada de como, desde então, que eles venceram o prêmio até agora, como que eles também estão se reinventando para chegar aqui com o mesmo propósito de trabalho, da sustentabilidade, da comunidade e tudo mais. Eles vão estar lá, eles estão indo para lá para acompanhar, porque é o lançamento, e isso é uma ação importante também para eles. E aí a gente, Rafaela, até fiquei em dúvida, e aí queria um pouco te ouvir a respeito disso, se nós os chamamos nesse momento do lançamento para uma palavra, alguma coisa assim, e aí queria um pouco te ouvir do ponto de vista do Ministério. Isso é uma entrega da parceria com vocês, então queria só ouvir aí a sua percepção. Como eu disse, então a gente depois tem a apresentação do selo, da Serra, do Iberestar, e aí a gente começa essa atividade interativa que vai acontecer entre 16h40 e 18 com vocês. Isso dá um total de 80 minutos, e a ideia é a gente, daqui a pouco, discutir um pouco, mas antes, Rafaela, queria te ouvir se você tem alguma consideração em relação a essa apresentação do Gastronomia. Oi, Mônica, acho fantástico, o chefe Edson Leite, ele é uma pessoa incrível, então acho muito oportuno que a gente dê voz a ele, para ele poder falar um pouquinho até de como é que ficou, né, o case de 2019 até hoje, e, enfim, no que depender da gente, estamos de acordo. Era mais um de acordo ou... Porque a gente acabou não fazendo esse contato tão próximo aí, entendendo a percepção de vocês em relação ao lançamento e tudo mais, e aí eu coloquei aqui para discutir, mas se você tiver de acordo, ok, a gente toca assim, e depois a gente pode fazer um alinhamento aí entre a gente. Bem-vinda, Jéssica, chegou na hora certa. Aí a gente pode fazer, então, esse alinhamento aqui nos bastidores, como que a gente faz, e, enfim, se o Ministério está junto, aí a gente pode discutir, ok? Perfeito, de acordo. Então, tá bom. Então, esse é o início, e aí agora a gente detalha na próxima tela um pouquinho dessa discussão que a gente vai ter entre a gente a partir das 16h40. Pode passar, Fê, por favor. Aqui estão as inscrições que vocês fizeram, os participantes e o tema que vocês trouxeram para discutir. O que nós imaginamos? A gente está aqui com uma apresentação que ela é bastante diversificada, alguns com um reforço a mais, principalmente em relação à fala da Iberestar, que já se apresentou, e do Vitor, que também tem esse olhar em relação à questão do plástico, em relação à questão dos oceanos e tudo mais. E aí, gente, nós ficamos imaginando, a gente tem 80 minutos, se a gente tivesse as apresentações estanques,
separadas, talvez fosse uma coisa um pouco mais fria. E aí a gente imaginou, então, aquele formato que a gente conversou com vocês, da gente ter, então, uma apresentação. Eu acho que a gente pode passar para a próxima tela, Fê. Isso. A gente pensou nessa apresentação mais interativa, considerando todos vocês vão ser apresentados logo de início, quando a gente chamar os que estão presenciais ao palco e quando a gente anunciar vocês que vão estar online. A gente imaginou isso uma apresentação rápida, no telão vai ter a imagem de vocês e a mini-bio que vocês enviaram, e aí a gente pensou em não ter esse tempo de formalidade de apresentação das próprias pessoas, além dessa do telão, e nós pensamos em fazer uma primeira rodada com todos os jurados, com 5 minutos, para que vocês trouxessem a contextualização de uma forma mais estruturada do tema que vocês querem abordar e da visão de vocês. Como são 5 jurados, nós imaginamos 5 minutos para cada um, vezes 5 jurados, isso dá 25 minutos. Mas são só os 5 minutos? Não. O que nós imaginamos? Que o complemento das apresentações possa ser numa troca. Ao invés de cada um ter uma apresentação 10 minutos ou mais, de uma vez só, eventualmente vocês estruturarem a ideia e logo na sequência a gente fazer uma segunda rodada com perguntas específicas que vão ser previamente alinhadas com vocês, para vocês terem a oportunidade de ir complementando isso, mas de um jeito talvez um pouco mais dinâmico e não tão estruturado, tão fechado. Pensamos nessa segunda rodada mais 5 minutos, que vão dar mais 25 minutos no total. Vocês devem estar perguntando, por que 5 jurados se nós temos 6? O Favila não se inscreveu para apresentar um tema. Ele se dispôs a estar conosco lá no CIDES, mas ele não vai abordar nenhum tema. Eu ainda não consegui sentar com ele, mas a ideia é que, eventualmente, ele possa fazer algum comentário, coisas pontuais, mas ele não vai ter uma temática exclusiva. Na sequência, nós temos uma parceria com Vozes do Oceano, e o David Sherman é um dos palestrantes na Academia de Excelência Brastoa. E a gente acompanhou que eles começaram com a expedição, que é a nova volta ao mundo que eles estão fazendo, como vocês devem estar acompanhando, e eles saíram lá de Santa Catarina, lá de Balneário Camboriú, foi de lá que eles iniciaram a expedição. E nós ficamos imaginando que conectar essa iniciativa que tem a ver com todo esse trabalho que eles estão fazendo, com todo esse levantamento, já que vamos estar em Santa Catarina, poderia ser uma coisa bem bacana, inclusive até para a própria região, já que o CIDES tem esse caráter de ser um legado, né, uma devolutiva para os nossos anfitriões. Nós perguntamos a disponibilidade deles entrarem do veleiro CAT, eles provavelmente não vão conseguir fazer isso, mas o David e o João, que é executivo da Vozes do Oceano, vão participar, e nós imaginamos que eles podem trazer um olhar muito pragmático de cases que podem ser implementados agora, de imediato, porque o nosso público lá, ele é um pouco eclético, a gente vai ter gestores públicos, mas a gente vai ter empreendedores da cadeia produtiva, como eu contei, é um espaço para 100 pessoas presenciais e mais a transmissão via o YouTube. Então, nós imaginamos que eles poderiam trazer e jogar luz nesse olhar, o que você pode fazer agora, né, para que a gente já tivesse esse pragmatismo dentro das nossas falas. E a gente tem ainda 18 minutos para interação, seja presencial ou online. Nós pensamos em manter aquele formato de aquário com uma cadeira, e a gente vai ter lá tanto a gastronomia periférica quanto o Zé Fernandes, que vai ser homenageado e vai se transformar jurado a partir dessa homenagem que vai ser feita a ele no dia 10. E a gente pensou que, eventualmente, eles ou qualquer outro participante pode sentar e trazer alguma contribuição ou direcionar alguma pergunta para vocês que vão participar dessa discussão. Isso foi o que nós imaginamos, mas a gente está aqui aberto e queríamos ouvir vocês, se com este formato vocês conseguem concluir a linha de raciocínio de vocês, ou se vocês preferem ter uma abordagem mais completa de início e depois a gente só deixa um tempo final para essa interação. E aí queria abrir a palavra para vocês. Alexandre levantou a mão?
Eu levantei. Bom, peço perdão que eu tive que sair porque eu tenho um compromisso, eu estou aqui no celular agora, tá? Mas, assim, eu concordo com a dinâmica, Mônica, eu acho que pode funcionar bem. Eu concordo com essa estrutura aí que vocês propuseram em 2 tempos aí dos jurados. Acho que era legal realmente fazer esse alinhamento da pergunta a ser feita nesse segundo momento, para que a gente possa, de fato, conseguir fazer o que você planejou aí, que é explorar um detalhamento dessa resposta. É como se a gente preparasse assim, olha, eu vou falar um conteúdo, depois eu quero que me pergunte isso, né, para eu poder explorar essa resposta, porque 5 minutos é muito pouco, né, mas 10 minutos já dá para a gente dar um recado. E eu fiquei com uma dúvida aqui, se vocês estão esperando que esses 5 minutos sejam com algum tipo de recurso visual, com algum slide, ou esses 5 minutos de fala é uns 5 minutos só para falar mesmo, sem PowerPoint, sem nada, porque 5 minutos é muito rápido, né? Então, por exemplo, se eu tiver que preparar algum material para mostrar, eu até gostaria, porque eu acho que fica mais visual, mas é a coisa de fazer um slide ou 2 no máximo, não dá para fazer mais do que isso, 5 minutos, né? Então, eu não sei se a expectativa é que tenha essa apresentação ou se não é para ter apresentação, pelo contrário, é só para fazer uma fala. Não sei se vocês pensaram nisso. Ale, a gente queria deixar vocês à vontade, porque a gente vai ter um telão onde a gente vai poder projetar uma apresentação, se ela houver. E a gente que nem todos os assuntos talvez exijam ter uma apresentação para dar esse melhor entendimento, mas às vezes ela é muito pautada em dados, em números, às vezes isso é um recurso importante, enquanto a gente está falando, a gente deixar esses dados lá. Então, eu acho que a gente pode deixar vocês à vontade, a única coisa que se vocês tiverem apresentação, seria importante, então, vocês mandarem antes, inclusive com essa sugestão de pergunta, como você bem colocou, porque a ideia é essa, a gente quebrar, mas fazer isso de uma forma amarrada com vocês, para a gente ter a conclusão das ideias, sim, ok? Então, fique à vontade. Okay. E aí, o que eu queria pedir? Se vocês conseguem enviar aqueles que tiverem apresentação, por exemplo, até hoje é dia 4, até quarta-feira, porque a nossa equipe vai estar lá já para fazer testes e tudo mais. Ok? Ok, entendi. Tá bom, eu vou preparar a apresentação. Eu confesso que eu não sei se eu consigo para quarta-feira, mas, enfim, vou tentar fazer para mandar quarta-feira, tá? E as perguntas, com certeza. A apresentação é que resumir o que você vai falar em 5 minutos, você dá mais trabalho do que falar mais tempo, né? Mas, enfim, eu vou tentar fazer essa apresentação para quarta. Obrigada, Lê. Rafaela levantou a mão? Oi, Mônica. Também é para concordar, acho que essa forma mais dinâmica, né, de apresentações não tão longas, fica mais interessante. E vai ser muito oportuno essa participação do Zé Fernandes do Gastronomia Periférica, porque conversa justamente com 2 grandes ações que a gente está trabalhando aqui, então vai ser bem bacana. Maravilha. Obrigada, Rafaela. Jéssica? Então, também concordo, né, com o formato. Queria dizer que, assim, no meu caso, eu não tenho, eu estou querendo trazer mais a reflexão sobre essa questão dos profissionais, da valorização da carreira, né? A gente tem visto aí algumas discussões sobre o apagão da mão de obra, né? Então, é muito mais uma perspectiva mesmo de trazer uma reflexão do que de trazer um conteúdo, enfim, né, para ser compartilhado e tal. E pelos conteúdos que eu estava vendo dos outros, né, painelistas, que acho que são conteúdos mais densos e até importantes, assim, de ser... enfim, né? Então, assim, queria também deixar, assim, os meus minutinhos meio à disposição também dos outros, assim, sabe? Porque o que eu vou fazer é mais uma provocação de uma reflexão, né? Que eu acho que a gente está num momento muito importante, né? Que a gente não pode não pensar, né, que o nosso setor, de alguma maneira, ele está sofrendo um apagão, e acho que numa outra reunião, acho que você estava até presente, né, Mônica? A gente está tendo dificuldade de fechar turmas gratuitas, né, para funções aí mais operacionais, né, do setor, né? Então a gente não está atraindo as pessoas para trabalhar no nosso setor, né? Então talentos também não, né? Então acho que tem uma reflexão que o setor como um todo tem que fazer, né? Que lógico que não se esgota agora, mas que a todo momento a gente está querendo polinizar essa reflexão e conversando com outros atores e entidades para fazer uma discussão mais ampla mesmo, inclusive, né, vocês provavelmente vão ser acionados.
mas a gente tem conversado lá com a Ana Biselli, o pessoal da Resorts, né, que isso, de fato, a gente tem que começar a fazer algum movimento, né? Então, nesse caso, né, então, como eu não tenho muito conteúdo para falar, mas trazer essas reflexões, eu acho que talvez, assim, por exemplo, na primeira rodada de conversas, né, talvez fosse interessante que eu ficasse por último, né, para justamente, a partir do que cada um traz, né, trazer esse olhar sobre como a gente prepara as pessoas para isso, né? E na segunda rodada de perguntas, enfim, né, eu me vejo menos, né, assim, trazendo também mais contribuições nesse sentido, né, mas contribuindo com alguma outra reflexão ligado a isso, né, essa formação para inovação, formação para sustentabilidade, mas na questão assim de como atrair os talentos para essas carreiras e essas funções, né? Perfeito, Jéssica. Deixa eu te contar. Depois a gente pode voltar, assim que a gente finalizar essa rodada aqui, para a questão das temáticas, porque quando vocês se inscreveram, eu fiquei olhando e eu achei que estava faltando falar do humano. Então, quando você mudou, porque o seu tema era depois você mudou, eu achei muito propício, porque nas outras temáticas a gente não está tendo essa abordagem mais social, sabe? E eu acho que ela é de extrema relevância. Então, talvez a gente até possa discutir, eventualmente, elencar alguns temas juntas que você pode explorar, seja nesse âmbito de provocação ou, eventualmente, até de algum dado que a gente tenha, de algum tipo de pesquisa que possa ajudar nesse olhar. Isso é um tema que precisa ser tratado, sim, não só pelo apagão, pela falta de atratividade, perspectiva de carreira, atratividade financeira, perspectiva de carreira, enfim, por uma série de questões. Então, eu acho que ele é de bastante valor, sim, nesse bate-papo. Tá bom? Mas, obrigada, está aqui anotado para ser a última na primeira rodada, e aí a gente pode fazer esse alinhamento juntos, tá bom? Vitor? Oi, bom dia, enfim. Eu acho que eu adoro a dinâmica de aquário, eu acho que é uma dinâmica que permite participação, que facilita a participação. Vamos ver como é que isso vai se dar com o híbrido, mas acho que é possível também. A única preocupação minha é que a gente também só regular um pouco nossa expectativa em termos de quanto diálogo a gente vai ter, porque o tempo é curto, então a gente vai ter pouca coisa, a gente vai conversar pouco, né? Mas eu não vejo um problema necessariamente nisso, a gente tem pouco tempo, então a gente fala pouco sobre as coisas, mas, sem dúvida, a gente vai ter um tempo limitado para um debate mais aprofundado. Mas, enfim, tem orações que eu queria colocar e talvez valesse a pena ter uma conexão, mas eu acho que durante o próprio processo, na hora da apresentação, a gente acaba sentindo e adaptando o conteúdo para o que foi falado na hora. Então, eu percebi que tem algumas falas que vão acabar tocando em temas próximos, então poderia ser interessante na hora fazer esse ajuste. E eu tive uma conversa rápida com o Alexandre Moreno, do Voz do Oceano, sobre isso também, para ver se a gente tem uma mínima ideia de como que pode conectar as falas, porque a Voz dos Oceanos ela é apoiada institucionalmente pelo Programa da ONU para o Meio Ambiente também, né? Enfim. Perfeito. Tá bom? Desculpa, Vitor, pode terminar. Eu conversei com o João agora cedo também, e ele disse que ele poderia fazer esse alinhamento, que ele até gostaria de saber quais os temas que você vai abordar para a gente ser complementar, né, e trazer, talvez você um olhar mais estrutural, com uma visão mais macro, e eles trazerem mais esse olhar do pé no chão, mão na massa ali, de cases, do testemunha, que né? Eles são testemunha ocular do que está acontecendo. Eu acho que isso é super importante. Eles fizeram um bom e acho que eles vão acabar falando provavelmente dessa viagem pelo Brasil mesmo, que eles estão saindo agora do Brasil, então acho que vai ser bem interessante trazer essa perspectiva também. Perfeito. Então, assim, e isso é uma coisa que eu queria pedir a todos vocês, se vocês puderem detalhar, então, um pouco mais as apresentações e essas perguntas, porque com base nisso, Vitor, eu me comprometi a compartilhar com eles, e fique à vontade para falar direto, você tem total contato aí com eles, para a gente fazer essa amarração. Eles não vão ter o mesmo tipo de participação de vocês. Aí a gente termina essa rodada aqui de apresentação inicial e pergunta, a gente chama eles para entrar como um convidado especial.
E aí eles entram e eles vão trazer esse olhar. Eles estiveram, acho que agora, recentemente, lá em Dubai, falaram que viram muitas coisas a respeito do Dia da Água, que tiveram muitas percepções interessantes do turismo, estão trabalhando com outros elos, como a Brasel, por exemplo. Então, eu acho que a gente vai poder, talvez, ir mais para o lado prático da coisa, com eles, e você trazendo essa visão mais estratégica e macro, ok? Deixa eu complementar uma coisa, então, Mônica. Eu fiquei pensando aqui agora que você comentou isso, se não pode ter uma quebra aí nesse processo. Se eles falam depois da primeira rodada, será que não era melhor eles abrirem em termos de inspiração? Então, eles podem ser ou abertura ou fechamento. Acho que poderia ser interessante isso, justamente porque quando vai ter as 5 falas, e aí quebra, eles falam, e aí a gente vai voltar para o que estava acontecendo antes. Talvez seja melhor se eles começassem, a gente tivesse as 5 falas e em seguida já a conversa sobre o todo. Estou pensando aqui, enfim. Eu fiz a avaliação do contrário, porque eu pensei, todos os jurados apresentaram, trouxeram seus elementos e tudo mais, e aí, por último, eles falariam, até para trazer, primeiro para não quebrar esse modelo dos CIDs ser construído a partir do repertório dos jurados, aí eles viriam no final como um convidado para ir falar sobre aplicação prática, sabe? E dessa percepção, porque depois deles a gente não volta mais, a menos que não tenham perguntas da plateia, não tenha interação no aquário e não tenha interação online, o que eu acho que é difícil, porque temos 3 frentes aí, né? Então, vocês constroem os CIDs. Depois disso, a gente chegou aí nessas conclusões, a gente chama eles para uma participação e abre para perguntas, né? E se não vier, a gente vai ter algumas coisas na manga para a gente poder lançar a mão. Você acha que funciona? Faz sentido. Ok. Maravilha. Cani, você levantou a mão? Tá sem som, Cani. Desculpa. Abaixei a mão, mas não desmutei. Eu estou nessa mesma dificuldade do Garrido, mas eu acho que minimamente bullets, né, com esses tópicos que vão ser abordados, eu encaminho junto com propostas de perguntas, né? Acho que talvez esses tópicos que norteiam aí o raciocínio da exposição de cada um, eles podem ser interessantes para a própria plenária em loco ou audiência, porque eles vão conseguir memorizar também um pouco desses assuntos que vão ser abordados em cada uma dessas exposições, né? E poder, enfim, também postar questionamentos em cima desses pontos que vão ser abordados. Obrigado. E sobre o formato, você está de acordo, Cani? De acordo, sem problema. Maravilha. Legal. Maravilha. Gente, então, para eu entender, o Garrido e o Cani têm interesse na apresentação. Vitor e Jéssica, vocês e Rafaela, vocês vão querer fazer alguma apresentação? Só para a gente saber aqui de quem que a gente tem que monitorar aqui as entregas. Não, eu acho que é melhor, já que a gente vai ter pouco tempo, melhor até sem apresentação mesmo, ficar talvez mais solto. Eu também. Eu também acho que não vou precisar, Mônica. Tá. Então, ótimo. Então, perfeito. Fico na guarda, então, Garrido e Cani, das apresentações. Pessoal, se vocês, então, puderem agora detalhar um pouco mais esses conteúdos e nos ajudarem, podem colocar mais de uma pergunta, porque vai que nesses 18 minutos finais a gente não tem nenhuma interação, então, se vocês puderem, o conteúdo que vocês vão abordar na primeira fala, porque eu vou precisar chamar vocês com algum gancho. Então, só para que a gente fique aí bem sintonizados nisso. Essa pergunta que é da segunda rodada, e deixar alguma coisa que vocês podem vir a complementar se houver necessidade, porque aí a gente também pode lançar a mão e abrir outros temas, tá bom? Volta só um pouquinho, Fê, por favor, na tela anterior. Queria que vocês dessem uma última olhada aqui, então, nos conteúdos. Acho que está um pouco para frente. Aqui.
quando eu olhei se vocês quiserem bater os olhos e dar uma lida, então eu senti falta dessa coisa do humano aqui, e fiquei imaginando que, assim, a gente tem uma fala da Rafaela do Ministério que é bem macro, abrangente, como o Brasil está olhando para isso, como é que o Ministério está atuando em relação ao turismo responsável, então é uma visão bastante institucional e macro. O Vitor já pega, e aí, Vitor, eu queria conhecer um pouquinho essa sua fala, se você vai focar mais na questão dos plásticos, porque a temática ela dá abertura aqui para uma coisa mais ampla, da conservação da natureza de uma forma geral. Queria entender se você vai trazer a questão de parques, outras questões ou não, só para a gente estar aí com esse entendimento. E aí delinear um pouco melhor. Aí a Jéssica, ok, com a questão do humano e das carreiras. Garrido trazendo essa questão das compras sustentáveis. E eu acho que é muito oportuno para a gente mesclar as nossas falas entre o institucional e uma fala focada no mundo dos negócios. Eu acho que aqui você dá subsídio para as empresas terem esse olhar em relação à sua rede de fornecimento e tudo mais, de uma forma mais estratégica, né? E estruturada, né? Então, o pedido é sempre esse, que a gente consiga estabelecer essa interlocução com quem está na plateia, porque da ferramental e, eventualmente, exemplos e cases do nosso setor, da nossa área, porque eu acho que isso ajuda a tangibilizar, né, essa fala toda que a gente tem e deixa mais próximo. E aí, Cani, também queria entender um pouquinho sobre a sua abordagem quando você fala aí do turismo inteligente e você fala dessa visão da tecnologia político-institucional. A sua fala vai ser mais para o institucional ou você vai ter uma conexão aí com as empresas? Então, são essas as dúvidas, só para a gente, todo mundo entender e, eventualmente, a gente até criar as conexões, né, entre as falas de um e outro. Então, primeiro, Vitor, você pode só contextualizar um pouquinho a sua abrangência aqui? Sim, claro. Bom, o que eu estou pegando, a ideia aqui da minha fala tratar, eu vou abrir falando dessa conexão importante entre o turismo e esse papel que ele tem de tanto impactar o meio ambiente quanto ser dependente dele para suas atividades, mas a minha ideia é trabalhar, sim, o tema dos plásticos e de como eles estão impactando e qual o tipo de... Até porque a gente está agora, como a gente falou, acabou de ter a resolução para discutir o fim da poluição plástica, né? Então, para combater a poluição plástica, então eu acho que é o primeiro, que é a minha agenda específica, mas segundo, que eu acho que é uma boa, digamos, uma metonímia do todo, né? A gente trabalhar o plástico enquanto um dos impactos, não quer dizer que você não tenha os outros, mas ele um pouco mais aprofundado. Perfeito, perfeito. Depois disso, Garrido, se você se sentir confortável, então, em criar esse link, eventualmente trazer um pouco, não só focado num segmento específico, mas talvez dessa conexão e transversalidade, né, que a gente tem, tipo, a interdependência, né? A gente discutiu muito isso sobre o operador para ter um produto mais sustentável, da dependência que ele tem de toda essa cadeia e a cadeia em si. Enfim, se você puder trazer um pouco desse olhar, endereçar um pouco essa fala, sabe, para prática para os empresários. Garrido não está mais aqui, saiu. Saiu. Ok, depois eu me alinho então com ele. Cani, você consegue também nos dar um norte aqui um pouco mais refinado aqui do seu direcionamento? Sim. Eu vou abordar o impacto da tecnologia, né, no setor, na questão da governança de destinos, mas também vai perpassar por esse problema aí que a Jéssica citou do apagão, né? Eu imagino que ela esteja falando do apagão do analógico, mas a gente também tem um apagão do digital, né? Então, a gente também vai falar sobre a questão
dos técnicos, dos gestores, dessas novas competências, tanto para empresas quanto para a gestão de destinos, de como lidar aí com essas novas tecnologias e esses desafios de formação também para esses novos cenários. Maravilha. Beleza, gente. Da minha parte, eu acho que ok, acho que a gente consegue construir essa amarração. Acho que, Fê, pode passar, por favor, só para eu ver se tem mais alguma tela importante para a gente compartilhar aqui. Então, essa é a atividade, a gente já alinhou. Pode passar, por favor. É isso. Pessoal, da minha parte, acho que está tudo bem resolvido. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, mais alguma questão, senão a gente trabalha em função desse cronograma que a gente combinou aqui. Beleza? Tudo bem. Então, Combinado, então. Então, tá bom, gente. Então, muito obrigada pela presença, pela atenção. Conseguimos fazer aqui num tempinho mais curto. Todo mundo agradece, né? Obrigadão, Tá, gente. nos Boa vemos, semana, então, hein? em breve, dia 8. Obrigada, e senão a vai gente. se falando. Até daqui a Obrigado. pouco, né? Exato. Até, Rafael. 14 tchau. horas Boa entramos semana na aí, próxima. pessoal. Um É abraço. verdade. Tchau, tchau. Tchau, Até tchau. mais, tchau, tchau.